bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui fazendo uma série de entrevistas falando a respeito da eleição para o CREA, os CREAs de todo o Brasil e para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, também uma autarquia federal importantíssima para que a gente tire a engenharia desse marasmo que ela está. Eu estou em contato nesse momento com meu colega engenheiro civil, Paulo Massoca, que coordena, primeiro, um movimento e hoje uma associação que tem um nome que por si só já é da maior importância: Engenharia pela Democracia. E é com o Paulo que eu vou ter o prazer de conversar agora sobre a importância desse momento histórico. Vai ser a primeira eleição pela internet, o Brasil inteiro vai votar, são mais de 1.200.000 engenheiros em todo o país, e só no estado de São Paulo são mais de 330 mil engenheiros. É muita gente e nós estamos todos lutando para conclamar os companheiros para que votem, para que participem. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu quero conversar com você, vou olhar para cá, para esse lado. Como é que você está vendo esse momento histórico, Paulo? Olá, Zé Manuel, é um prazer estar aqui com você. Estamos juntos contigo e com a Mauri nesse momento de esperança para o Brasil e para a nossa engenharia. Aliás, falar de esperança ao Brasil sem engenharia é vender ilusões. Para que o nosso país possa ser reconstruído nas bases em que nós estamos vendo o atual governo propor ao país, é preciso que a engenharia nacional seja protagonista. Nenhum grande país do mundo conseguiu alcançar sucesso no seu desenvolvimento sem engenharia. E o que nós vimos nos últimos tempos é exatamente o desmonte do nosso país, da nossa indústria e da nossa engenharia. Então, hoje, eu estou esperançoso, essa é a minha palavra, porque nós temos a possibilidade de mudar, e nós vamos mudar. A mudança se chama Mauri para o CONFIA e Zé Manuel para o CREA São Paulo. A tua palavra sempre nos fortalece, né, Paulo? Você tem uma vivência na engenharia e uma vivência na política. E você faz a conexão entre essa boa política e a engenharia, a técnica e a política. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Esta coisa da democracia, você está coordenando este movimento, esta associação que é nova, tem 3 anos praticamente, não é? E como é que você coordena isso em todo o Brasil? Eu conversei há pouco com um companheiro lá do Ceará, tem engenheiro na parte do norte do Brasil, tem no sul, tem no centro-oeste. Como é que estar à frente disso? E falando de democracia, num país que precisa tanto ouvir isso, soprando da engenharia para os diversos rincões do território nacional e também para as áreas diversas, não só da engenharia, né? Para toda a sociedade. Como é que você vê isso, Paulo? É uma responsa, né? Sim, mas nós temos aí, Zé, uma história muito grande de luta pela democracia em nosso país, né? E muitos queriam fazer crer que os engenheiros, em geral, a engenharia é omissa. Aliás, os dirigentes do CONF e do CREA, que foram omissos esse período todo, infelizmente, tá certo? Eles não se perfilaram ao lado de todos aqueles que lutaram pela democracia, pela engenharia e pela nossa indústria, infelizmente, né? Então, a luta pela democracia não começou com a ENGD. Nós apenas articulamos naquele momento de escuridão que um país vivia, da pandemia, na época do negacionismo, daquele horror, de perseguição à ciência, às universidades, aos pesquisadores. Nós dissemos assim, isso não podemos permitir que isso continue. Então nós reunimos alguns milhares de colegas para dizer, basta, isso não é possível. É preciso que se restabeleça um caminho democrático para que livremente o nosso povo se expresse e recoloque o Brasil nos trilhos do desenvolvimento sustentável, do bem-estar do nosso povo. Você vê que a fome voltou, quer dizer, sabe? Os postos de trabalho desapareceram, os colegas, as empresas de engenharia sem o campo para progredir, para expandir, a falta de emprego, desânimo na juventude, para inclusive concluir os cursos de engenharia. Então, foi um momento que nós nos identificamos assim, é preciso dizer alguma coisa. Quem cala, consente, e nós não nos calamos.
Nós não juntamos as vozes de tantos democratas, de todo o nosso povo. Nós só apenas nos juntamos e fizemos parte dessa luta, e vitoriosa, que nos trouxe até aqui. E qual é o momento que nos trouxe? E que é esse momento novo? É o momento da reconstrução. Por isso que eu digo, para reconstruir é preciso ciência, é preciso engenharia. É preciso engenharia. E o sistema, tá certo, que infelizmente foi omisso, com honrosas exceções de alguns CREAs, mas o CONF, sobretudo, muito omisso em tudo isso que se passou no nosso país, tá certo, não está à altura dessa tarefa. É preciso coragem para mudar. É preciso colocar a Mauri no CONF e aqui em São Paulo, você, Zé Manuel. É preciso mudar e fazer a engenharia ser protagonista dessas mudanças necessárias para o nosso país na sua reconstrução. E esse vento que está vindo de renovação vai pegar no Brasil inteiro. Eu conversei com o Ceará há pouco, tem a Bahia, tem outros estados, tem o Rio de Janeiro, com o companheiro Bogossian, tem Minas Gerais. Acho que a coisa virou. Há um start que começa em algum momento, mas de repente as coisas se engrenam. Parece que chegou essa hora, né, Marçoca? Eu estou sentindo isso. Eu tenho também esse sentimento, porque o que acontece? Você que eu também da nossa área de engenharia, o sistema CONF-CREA, em geral, o pessoal mantém distância, descrédito, entendeu? Mas incomodado. Todos gostariam que tivesse um conselho que defendesse os engenheiros, a engenharia, e que participasse, fosse voz ativa. No nosso país, os economistas dão palpite nas políticas públicas, os advogados, os médicos. Pô, você não vê. Quer dizer, quem poderia falar que seriam aqueles que estão à frente dos conselhos, vamos dizer assim, é claro que existe aí movimento sindical, etc., mas tem outros papéis. Mas a engenharia para a sociedade brasileira, quem é? Então, o que eu falo é o seguinte, eu falo para os nossos colegas todos, e eu acho que a gente deveria fazer uma grande campanha para que todos despertem. Chegou a hora de participar. Não adianta ficar reclamando que o Conselho não atende mesmo, e não atendeu mesmo as suas obrigações. Mas qual é a reação? A reação é participar, é ampliar a democracia nas eleições. E nós temos essa bandeira da participação do voto pela internet, foi uma bandeira que foi defendida não por aqueles que estão no sistema há tantos anos, tá certo? Mas, ao contrário, foi aqueles que estão querendo que se façam mudanças necessárias e que só é possível pela ampliação do número de participantes, pelo número de votantes. Então, há o vento da mudança. O vento da mudança passa o quê? Pela democratização ampla das eleições. Nós temos que, aqueles que estão desanimados, não é possível mudar, sempre foi assim, romper com isso e ter coragem para mudar. Todo mundo às urnas. As urnas que eu digo, as urnas eletrônicas de internet, tá certo? Em 17 de novembro, hein? Ampliar a democracia. É isso. Se todos fizermos isso, se todos aqueles que estão descontentes fizerem isso, essa mudança ocorrerá, com certeza. Paulo, eu vou indo já para o encerramento. Essa é a primeira entrevista com você. Nós vamos fazer outras entrevistas. Nós estamos começando esse processo de dialogar através desse canal que é o YouTube. E a EGD também vai começar a ter um canal interessante, que é a TV EGD, uma novidade que vocês estão lutando muito. Eu faço parte, eu digo vocês, porque eu participei no começo e depois tive lá alguns momentos em que eu tive que me dedicar, por exemplo, às ferrovias, mas depois o Amauri, que é esse companheiro que está conosco nessa campanha, nós em São Paulo, Amauri no Brasil, me chamou para participar do Conselho Deliberativo da entidade, que foi uma honra. Eu estou aprendendo muito com vocês, eu aprendo diariamente com vocês, meus professores da boa política. Mas eu quero fazer uma pergunta final, porque outras ocasiões nós vamos entrevistar você mais longamente, tá certo? Combinado? Mas esse impulsionamento da engenharia, a engenharia que é respeitada no mundo, mas aqui no Brasil o engenheiro não é respeitado como merece. Também esse tempo acabou, né? Vamos mudar essa história, né, Paulo? Isso é evidente. Muitas vezes falam assim, não, é corporativismo, mas não é. Se você não prestigia os trabalhadores da engenharia,
tá certo? Os técnicos. E a nossa área das engenharias não são só os engenheiros, lato sensu, mas também os geólogos, os trabalhadores das geociências, os geólogos, os geógrafos, eu já falei, né? Então, é fundamental que as empresas públicas, as empresas privadas, de fato, reconheçam o valor, tá certo, dessas profissões, para que elas entreguem aquilo que elas foram preparadas, tá certo? Soluções para os nossos problemas. Então, muitas vezes, nesse aspecto, Zé, você e o Amauri sempre têm chamado a atenção, né? Às vezes há um subterfúgio muito grande, não se colocam, por exemplo, analista técnico, etc., e, na verdade, são ocupados por engenheiros que atuam como engenheiros, mas não recebem a remuneração. Então, também, isso são, vamos dizer, situações e que o novo Confia e o novo CREA São Paulo deverá, e eu tenho certeza que vocês o farão, uma atenção muito grande para que, de fato, a engenharia participe. É preciso que os engenheiros sejam reconhecidos no seu valor e sejam respeitados em termos salariais, inclusive, tá certo? Aquilo que a lei estabelece. Eu queria também dizer o seguinte: você e o Amauri são pessoas testadas, eu quero aqui testemunhar isso, testadas numa longa história de luta pela democracia e pela engenharia em nosso país. Vocês também foram pioneiros nessa organização do movimento Engenharia pela Democracia. Então, as credenciais que vocês têm, são imensas, tá certo? De grande credibilidade e vocês estão preparados para essa tarefa, né? Vocês não estão chegando agora com discurso, vocês não estão chegando agora com novidades, não, vocês estão chegando com uma possibilidade de serem instrumentos de todos nós nessas mudanças tão necessárias para que a engenharia nacional tenha no Confia e no CREA São Paulo, tá certo? Bastiões em defesa de um desenvolvimento para o nosso país, com engenharia, com ciência, com tecnologia. E vamos apoiar também outros CREAs em todo o Brasil, né, Paulo? Tem companheiro na Bahia, companheiro no Rio. Né? Nós temos contato no Rio com o Bogossian, Francis Bogossian. Em Minas Gerais temos também candidatos comprometidos com essa mudança. Certo? Temos a Bahia também, né? Na Bahia, o companheiro Bira, na Bahia, sim, que será também lá, ele pilota essa luta pela mudança no CREA da Bahia. Enfim, é um trabalho, a campanha do companheiro Amauri, futuro presidente do Confia, é magnífica nesse sentido, porque ele está exatamente articulando uma grande frente. Nós estamos com alguma dificuldade de conexão. Bom, mas é assim. Isso aqui nós estamos fazendo. Esse novo é o que o Confia deve. Bom, eu vou agradecer ao Paulo Marçoca, meu querido amigo, coordenador geral deste movimento pela democracia na engenharia e da Associação Engenharia pela Democracia. Palavra sensata, palavra serena e de incentivo a essa luta, que está só começando. E o nosso fôlego enorme, com companheiros como o Paulo e companheiros que estão espalhados por todo o Brasil e que partem de todo o Estado brasileiro. Olha, isso aqui, o Brasil é impressionante, né? É um país continental. Onde essa energia está chegando, a gente está recebendo de volta uma energia multiplicada por 1000. Forte abraço, então. Muito obrigado, Paulo. A gente vai voltar a conversar com você em breve. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Solta o áudio do Paulo agora. Pronto, Amauri, presidente do Confia, Zé Manuel, presidente do CREA São Paulo. Muda Confia, muda CREA. Abraço, Paulo. Muito obrigado.